Crenças, bloqueios, medos, essas palavras são familiares para você? Nós vamos falar aqui sobre isso. O que fazer para desamarrar, para tirar você dessa frequência desse medo? O que fazer para tirar você dessa vibração que está te prendendo, te amarrando, e assim você não prospera, assim você não vai em frente, você não segue a sua vida. Então, o que são crenças? Crenças, elas podem ser limitantes e elas podem ser transformadoras. Quais as que você tem? A gente pode pegar aquelas que nos limitam a ir em frente e ressignificar elas, transformar elas em transformadoras, ressignificar elas na nossa vida. Então, o que é uma crença que nos impede de prosperar? Lá na nossa vida inteira de infância, lá na nossa vida de adolescente, na nossa juventude, nós tivemos aí situações na vida que nos limitaram, Por situações que os nossos pais falavam para nós. Por exemplo, quando você ia dar sua opinião, você queria conversar, você queria brincar, você queria fazer alguma coisa, participar, e aí alguém chegava e te dizia assim: fica quieta, isso não é assunto de criança, cala a boca, fica na sua. Ou então, sabe aquelas pessoas que falam assim: isso, meu pai só me olhava atravessado, eu já sabia que tinha que ficar quieta. Então, isso vai impregnando em nós medos. Eu não posso falar, Ou então aquela frase assim que os adultos falam para as crianças: ah, mas ela é assim mesmo, puxou a fulano de tal, puxou a avó, puxou a bisavó. Não fale isso para as crianças. Isso gera crenças, são cordas que amarram as nossas pernas lá no passado. E se nós estamos amarradas no passado, nós não conseguimos ir em frente para o futuro. Então, o que é uma crença que te amarra lá no passado? Que é essa corda que te amarra. Situações que a sua mãe vivia, que seu pai vivia, e que você, por mais que você diga que não quer ser igual a ela ou a ele, você acaba sendo, porque existe uma coisinha chamada amor no seu coração. Por lealdade, por amor, você acaba fazendo igual. Mesmo que fisicamente talvez você pense: eu não vou fazer igual, Não vou fazer igual. Mas lá no fundo é a lealdade sistêmica. É aquele amor incondicional pelo DNA, pelo seu sangue. Aí, em relação ao financeiro, vamos dizer que toda a sua família, toda a sua história, a sua família, foi muito sofrida, foi família carente. E hoje você tem a oportunidade de ganhar mais dinheiro, você tem a oportunidade de prosperar financeiramente. Isso é uma coisa. Por que você ganha bem e não faz nada com o dinheiro parece que escorrega das suas mãos, escapa? Ou então, por que você trabalha tanto e não consegue ganhar o seu salário merecido? Porque lá nos seus ancestrais existe uma coisinha chamada crença. E eles crer, fixar. Então, eles tinham esse acreditar, que eles viviam ali na humildade, que tinha que ser humilde para poder ir para o céu. Os ricos não vão para o céu. E hoje você sabe que não é bem assim, Quanto mais a gente ter condições financeiras, mais a gente pode ajudar. Você conseguiria ajudar uma pessoa com um remédio, ou com uma cesta básica, ou uma criança ali que precisa de um auxílio? Você conseguiria ajudar se você não tem condições financeiras? Quanto mais a gente conseguir prosperar financeiramente, mais a gente pode auxiliar o próximo. Então, não é errado, o dinheiro não é sujo, como nossos ancestrais diziam. Então, voltando aqui um pouquinho o que eu estava falando, os nossos ancestrais, eles tinham essa crença de que o financeiro, quem tem dinheiro não vai para o céu, só os humildes que são vistos, e nós crescemos olhando esse problema.
né? Nós crescemos crendo nas mesmas crenças dos nossos ancestrais. Mesmo sem querer, psicologicamente falando, assim, ó, nosso mental, nosso psicológico de adulto, olha e diz assim, não é verdade. Eu não vou fazer o mesmo que a minha mãe, eu não vou ser igual a minha avó, mas tem um sangue correndo nas suas veias. E a gente acaba repetindo as mesmas coisas dos nossos ancestrais. Então, essa crença que é uma corda que te amarra no passado. E aí, se você conseguir cortar essa corda, você fica livre para poder seguir em frente, tá? Então, assim, o que nós precisamos fazer para prosperar? Mudar os nossos conceitos. Pegar essa crença que era limitante, que nos impedia, por exemplo, a minha mãe não era bem sucedida, meu pai não era próspero financeiramente, ou eles não prosperavam no âmbito de relacionamentos, de amizades, enfim, eles não conseguiam ter as coisas porque eles eram muito humildes, porque eles não tinham conhecimento e porque eles acreditavam que tinha que ser humilde. Humilde não significa miséria, mas no conceito de quem não tem conhecimento de interpretação, pode achar que a humildade é a pobreza. São coisas diferentes. Mas aí meus ancestrais todos, talvez os seus, tenham vivido com essa crença de acreditar que tem que ser humilde, de acreditar que tem que ser dessa forma. E hoje você sabe que não precisa ser assim, mas tem uma coisinha amarrada lá, grudadinha. Se minha família era assim, também vou ser assim. A gente tem medo de ser excluído. Eu tenho medo de ser excluída. Então, se eu ser diferente da minha irmã, se eu ser diferente da minha avó, se eu ser diferente do meu pai, do meu avô, da minha mãe, a minha família vai dizer, credo, a ovelha negra da família tá excluída. Essa aí é diferente. E esse medo de não pertencer faz com que a gente continue na mesma escassez, nos mesmos costumes daquela época. Então, você precisa entender poucas coisas para cortar essa corda. Nós podemos continuar pertencendo a esse sistema, porque sim, ninguém vai tirar de mim o sangue que está nas minhas veias. Então eu vou continuar pertencendo. E eu posso transformar essa crença que era limitante em transformadora. Eu posso fazer por mim em honra à vida que eles me deram. Então eu vou fazer algo grande com isso. Eu vou trabalhar isso no meu mental. E aí as minhas crenças que antes eram cordas que amarravam, hoje elas passam a ser força para eu prosperar, elas passam a ser um incentivo para eu dizer que hoje eu sou capaz de fazer diferente. Vovó, eu faço por mim e por ti. Eu dou conta de fazer por mim e por você. Na sua época era difícil, mas agora na minha eu tenho condições de fazer. Eu faço por mim e por você. Então, quando você tem algo assim que você está repetindo dos seus ancestrais e você não quer repetir, você sabe que você pode ser diferente, não leve isso para os seus filhos, não passe isso adiante. Fecha seus olhos e olha para o passado. Quem que fazia assim no meu sistema? Quem que eu tô repetindo? Por que eu tenho que ser igual a fulano? Mas eu não quero ser igual. A gente não quer, mas a gente repete. Quanto mais a gente diz que não, mais gruda, tá? Quanto mais a gente diz que não quer, mais acontece. Então, quanto mais a filha diz que não quer ser igual a mãe, mais ela vai ser. Quanto mais a gente falar que não vai fazer aquilo, mais dá vontade de ir lá e repetir as mesmos costumes, mesmas coisas daquela época. Então, nós podemos ressignificar, fazer diferente, tá? Então, essas crenças, elas geram medo, tá? Elas geram medo. Gente, começou um chuvão aqui, mas vamos continuar. Eu acho que tá dando pra ouvir, né? O barulho da chuva tá atrapalhando, mas Deus abençoe que venha mais energia da água para limpeza. Vamos limpar aí todas as energias negativas, né? Vamos lavar a alma com essa chuva toda que tá dando aqui.
essas crenças, elas vão te gerar o medo, como eu já falei, que é o medo da escassez, né? Eu tenho aquele medo de ficar sem, e daí eu acabo me prendendo a ser igual. Ficar sem o quê? Não é escassez só de ter as coisas, tá? Mas escassez, assim, no sentido eu vou ficar, também podemos dizer, se sentir excluído, tô excluída, sentir, eu tô com a falta, a escassez é a falta daquela atenção, daquele carinho, daquela companhia, daquela pessoa, tá? Então, a gente tem esse medo. E por que a gente tem esse medo? Porque a gente quer ficar preso àquele costume antigo, inconscientemente, tá? Então, você precisa se libertar desse medo. E como que eu vou me libertar desse medo? Acreditando que você existe. Simples assim. Eu sou eu, por mim. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, por eles, e eu por mim. Mas não é tão simples assim, né? Precisa colocar isso dentro de um campo sistêmico, precisa colocar isso dentro de uma terapia para conseguir impregnar isso na alma. Isso vem de dentro, sabe? A cura, ela vem de dentro para fora. Eu preciso compreender aonde está a minha carência, aonde está a falta, aonde está o sentimento da exclusão. E aí sim eu vou lá naquele momento aonde ficou amarrado e consigo desamarrar. Isso é um processo longo, tá? Não é assim, então eu vou fazer isso e acabou. Então eu vou pôr um açúcar no suco e ele vai ficar mais gostoso. Não é assim. Tem que ter o processo, tá? E aí, esse processo às vezes não acontece porque tem outra coisinha chamada bloqueio. Aquele bloqueio, que é um trauma muito grande que aconteceu. Ou pode ser um luto, que você sentiu muito. Pode ser um acidente. Pode ser algo que aconteceu lá com seus bisavós. Mas você não herda só a cor do cabelo, a cor dos olhos. Você não herda só a sua belezinha física, tá? Você herda também, gente, minha amiga, meu amigo. Você herda também o sentimento. Esse é o que mais bloqueia a nossa vida. Você herda aquele sentimento da mágoa, você herda a tristeza, você herda aquele sentimento de exclusão, como eu já falei. Você não herda só o seu corpo físico, você não herda dos seus ancestrais só a cor da pele, você herda principalmente o sentimento. E agora volta um pouquinho no tempo e pensa aí, depois se você quiser até comentar, vou deixar essa live salva, pode ir lá nos comentários e me fala, como é que foi a situação dos seus pais? Você consegue imaginar a sua mãe criança? Você consegue imaginar os seus avós criança? Foi fácil a vida deles? Foi de boa? Foi tranquilo? Então, não foi fácil. E aquela mágoa, aquela tristeza, talvez aquela situação muito difícil que eles viveram, pode ter te bloqueado. Pode ter, tipo, poxa, já que o meu pai passou por isso, eu vou passar também. Caramba, eu não vou deixar meu velho sozinho. Já que a minha mãe, a minha avó, poxa, mãe, eu te acompanho, eu sigo você. E aí o sigo você tem a questão do luto também. Às vezes a pessoa, depois que alguém da família, né, vem a óbito, aí depois as pessoas ficam lá assim, poxa, se fulano tivesse aqui comigo, que saudade. Gente, essa pessoa foi, deixa ela em paz, deixa ela ir. Mas não é fácil, porque existe aquele sentimento, fulano, beltrano, eu vou com você. É inconsciente você querer dizer, antes eu do que você. Tem muitas mães que falam, eu dou a minha vida pro meu filho. Eu não dou a minha vida pelas minhas filhas, não. Eu tenho a minha, ela tem as delas. Se o meu destino é esse, o delas é aquele. Cada uma vive sua vida. Cada um veio pra terra com seu anjo de guarda, com a sua proteção e vai viver sua vida. Eu vou querer viver a vida dos outros? Eu não, eu vivo a minha. Poxa, que mãe fria, né? Mas é assim mesmo. Se eu não ser fria de vez em quando, aí os meus clientes não iam ter resultados tão rápidos, tão imediatos.
Porque a gente precisa olhar todos os lados da situação, tá? Olhar todos os ângulos. Às vezes a gente só olha aqui, pá, só olhou aqui. Mas às vezes é importante dar aquela olhadinha por trás, dar aquela olhadinha pelo outro lado. A gente não pode julgar pelo que os olhos estão vendo. Muitas vezes é importante fechar esses olhos para olhar com o olho da consciência, sabe? Eu costumo dizer que aqui no centro da testa tem outro olho, que é o olho da consciência. Então, quando a gente olha com esse olhar da consciência, aí a gente vai entender muita coisa que às vezes passa batido. O nosso processo de evolução aqui, eu acredito que as pessoas que me seguem aqui no Instagram, a maioria sabe que eu tenho uma filha com fissura palatina, faz várias cirurgias, a gente já fez aí 8 cirurgias, um tratamento bem longo, ainda não concluiu, agora ela tá numa fase dentária, então assim, o aparelho dói, machuca. Hoje mesmo ela acordou reclamando que estava doendo, aí eu tive que ir lá dar atenção para ela, né? Aí eu vou dizer assim, se eu tivesse que fazer isso para ela não precisar sofrer, ela tem que passar por isso, porque por algum motivo na vida ela precisa dar um salto, ela precisa crescer os degraus da escada da vida dela, então ela precisa passar por isso, não sou eu. Eu preciso passar pela sabedoria de cuidar dela. Mas quem tem que passar pelo processo é ela, porque foi ela que nasceu assim, não fui eu. Ela que nasceu assim, então é ela que tem que usar o aparelho, é ela que tem que ir pra cirurgia, não sou eu. Porque quando você quer tomar as dores dos outros, você acaba querendo dar uma de Deus. Que petulância é essa? Não é assim que você vai ajudar o próximo. Para ajudar o próximo, você tem que fazer a sua parte, mas deixar que o universo, que a vida, que o destino dele faça parte dele também, né? Eu sempre falo muito assim, para quem tem filhos, dificulte a vida dos seus filhos. Porque os pais hoje em dia, pelo fato de ter aquelas crenças que eu falei lá no início, pelo fato de ter essas crenças lá do passado e que te bloqueiam e que te limitam a ir em frente, Hoje os adultos metem os pés pelas mãos, né? Eu não vou fazer, eu não vou deixar acontecer com meu filho o que acontecer comigo. E se o destino dele é passar por aquilo? Talvez a gente aprendeu a viver porque passou por aqueles tombos, senão a gente não estaria aqui. Se a minha filha não tivesse nascido com essa situação, se eu não tivesse tido o susto de lá na hora do parto ver a boquinha dela toda aberta, se eu não tivesse passado por isso, eu não tinha despertado, eu não tinha subido 10 degraus na escada da minha evolução. Graças a Deus, eu passei por essa tristeza, por esse momento, por essa dificuldade. Porque a gente precisa ter coragem de pôr o pé no próximo degrau. E se nós não termos esse impulso para pôr o pé no próximo degrau, fica difícil. Então, deixe os seus filhos, para quem tem filho, ou para quem é aquela boa filha que quer fazer tudo pela mamãe, deixe cada um no seu processo. Fique só por perto, só para auxiliar. Quando é a hora de cortar as crenças, quando é a hora de enfrentar os medos, quando é a hora de olhar os bloqueios, analisar a situação, entender que aquele bloqueio não faz mais parte da sua vida. Viver o aqui e o agora, viver o presente, o que é passado e futuro é para outro tempo. Esse tempo agora é agora. Tá? Então, quando você vê que uma pessoa tá ali, você quer ajudar? Incentive. Dê uma ajuda de incentivo, aplauda, fala, continua que você vai conseguir. Mas tá pesado, carrega pra mim. Tá pesado? Mas tu tem força. Continua que tu consegue. Aí tem os papai, as mamãe, ou os filhos que querem ser pai dos pais, que chega, deixa que eu carrego pra você. Tá pesado. Tá pesado, mas é a cruz que ele tem que carregar. Se eu carregar por ela, ela nunca vai aprender a se resolver na vida. Cada um tem que cortar as suas crenças. Cada um tem que cortar os seus medos. Cada ser humano tem o seu momento
para quebrar os seus bloqueios. Não espere que ninguém vai fazer isso por você. O que nós fazemos em terapia é trabalhar a sua consciência para que dentro dessa consciência você consiga, né, enxergar o movimento que tem que ser feito. Olhar e dizer, olha, que legal, eu tenho que chegar lá. Mas eu não tô sabendo ler o mapa. Então a terapeuta vai te ajudar a ler o mapa. Mas quem tem que pisar passo a passo para chegar lá é você. Tá? Então, as suas crenças, os seus traumas, os seus medos, é você que tem que enxergar eles. O terapeuta, ele vai te dizer, faz isso, aqui tá a tesoura para cortar a corda, para cortar o laço energético negativo. Vamos dizer que a gente tá no escuro, então tu pensa, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu preciso sair dessa escuridão. A função do terapeuta é dizer para você assim, tá vendo ali naquela parede? Tá vendo ali, aquela parede? Se você contar 10 vezes a mão assim, ó, pra frente, colocar a mão 10 vezes pra frente, e se depois você colocar a mão 2 vezes pra cima, colocar mais pra cá um pouquinho, mais pra direita, mais pra esquerda, você vai chegar ao interruptor, e nesse interruptor você faz assim, ó, clique com o dedo, e a luz vai acender. A função do terapeuta é essa. Quem que tem que ir lá e fazer o clique no botãozinho do interruptor? Você. Não espere que o milagre vai cair na sua vida. A pessoa que está esperando que alguém olhe por ela é uma pessoa que está realmente muito amedrontada das suas crenças, dos seus bloqueios, está muito bloqueada, e precisa muito de um relaxamento. Aí tem outras técnicas que te abrem essa expansão de consciência, que te dá essa visão, tá? Então, tem muitas opções para você conseguir subir mais um degrau na evolução da sua vida. Subir mais um degrau na escada. Tem muitas opções. Você só precisa querer, né? Porque se você não quiser... Sabe, um exemplo que eu também dou, além dessa da lâmpada, é se você tem que cuidar de uma pessoa acamada, de uma pessoa doente. Você dá comida na boca, você dá banho, você cuida, amorosa. Ai, você faz o seu papel de cuidadora perfeito. Você coloca a comidinha na boca. Mas se a pessoa não fizer isso aqui, ó. Se ela não engolir, ela não mata a fome. Quem tem que engolir, tu não vai colocar a comida na boca e socar a comida, né? A pessoa tem que, senão vai ter que ir pro soro e não vai comer. Porque se você tentar enfiar a goela abaixo, você vai engasgar a pessoa, você vai afogar a pessoa. A pessoa tem que querer, tá? Então, a terapia, ela vem para quebrar esses bloqueios, para quebrar e cortar essas cordas do medo que te amarram e que não te deixam ir para frente. Mas aí, tu não quer revisar a tua vida. Então tu não precisa viver tudo de novo. Tu só tem que confiar no terapeuta que vai olhar isso por você, tá? Dentro da terapia holística, tu não precisa fazer tudo de novo. Ai, mas eu vou ter que relembrar isso. Isso foi tão triste, eu não quero relembrar isso. Tu não precisa. Dentro da terapia holística, o terapeuta, ele olha por você, tá? Então, essa é a vantagem aí, uma das grandes vantagens da terapia holística, certo? O que era dos seus ancestrais é crença que limita, porque antigamente a vida era muito sofrida, muito difícil. E hoje a tua realidade é outra. Então tem que ressignificar isso para essa crença ser transformadora na sua vida. Olha que legal, né? Não é apagar. A gente não apaga a nossa história. A gente não vai passar uma borracha. Ah, eu quero apagar isso da minha vida. Isso é tua história, isso é o processo da evolução. É como se eu pegasse uma escada e falasse assim, eu vou quebrar esse degrau aqui, ele não vai existir mais. Mas daí a minha perna não alcança no de cima, eu não consigo mais subir. É um degrau da sua história, faz parte, não pode querer ignorar. Você só tem que querer entender o como passar por esse degrau. Tá? Então,
organizar isso dentro de você é muito importante para que você prospere, para que você consiga ir em frente. Tá difícil a questão financeira, o dinheiro entra por uma mão e sai por outra, você não sabe o que fez com o dinheiro. Ou então nem entra, né? Tá difícil, olha, eu faço de tudo, mas eu não consigo ter uma clientela boa no meu trabalho. Ou então gasto mais do que o que eu recebo, não consigo administrar. Tudo isso são bloqueios, é confusão de pensamento. Aí quando eu tenho insegurança, eu sei fazer algo, mas eu não... Ai, será? Será que eu vou ser criticada? Será que as pessoas vão gostar do que eu tô fazendo? E aí acaba que no será, o medo vai crescendo e aí você não faz. Isso tudo tá amarrado nos seus traumas aí internos que talvez você nem saiba quais são. Mas dentro de uma sessão de terapia você vai descobrir. E no meu programa, que eu estou criando, estou estudando com muito carinho, o treinamento que eu vou ministrar via online, lá pelo YouTube, eu vou ministrar um treinamento de 4 aulas, que se chama Viver de Terapia. O link para participar está na bio, tá? É só ir lá na minha biografia no Instagram e clicar lá no link que você vai entrar para um grupo onde eu vou avisar das aulas. Nesse treinamento, Viver de Terapia, eu vou ajudar profissionais a compreender que eles podem viver dessa terapia, como eu também vou ajudar você, talvez, que não seja um profissional terapêutico, mas você que pode ser só um outro profissional de outro trabalho, mas que está tendo dificuldade de prosperar, então a gente vai ajudar você também, tá? Nesse treinamento, é um treinamento. Por que viver de terapia? Você não precisa ser terapeuta para viver de terapia. A terapia, ela tá dentro de você. Então, eu vou passar várias técnicas de auto-aplicação. São 4 aulas. São 4 dias intensivos, gratuito. E aqui pela internet, online, fica mais fácil, fica mais tranquilo. Você não precisa se deslocar até meu local. Mesmo gente de outras cidades, aonde você estiver, você pode entrar, tá? Então, garanta sua vaga, porque vai ser muito interessante. Quem é profissional vai dar uma alavancada, com certeza, no seu estilo de trabalho, tá? Vai ter umas dicas, uns ensinamentos de coisas que eu fiz na minha prática e que se deram certo comigo, vai dar certo com você também. Eu vou te ensinar. E para quem é cliente, para quem sente que precisa olhar para essa repetição de negatividade da vida, para essa procrastinação, você que precisa olhar para isso, você também pode participar desse treinamento, porque você vai despertar para enxergar a pessoa linda e maravilhosa que você é. Que você pode até estar se achando bonito por fora, mas lá por dentro deve ter alguma coisinha para olhar. Todos nós temos coisinhas para olhar, tá? Então, esse viver de terapia, ele não é só para terapeuta, ele é para você também, caso você não seja terapeuta, tá? Tá no link aí da bio. É só clicar lá que vai entrar para um grupo fechado, silencioso no WhatsApp. Ninguém vai ficar te incomodando. E quando chegar próximo da data, eu passo as informações, tá? Posso contar com você? Corre lá pro link da bio que eu tô te esperando, tá? Vai lá que ainda dá tempo. As inscrições já estão sendo abertas. Mesmo sendo online, tem um limite de vagas. Então, corre lá e já entra pro grupo para garantir a sua, tá bom? É isso? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta sobre como se libertar, como sair da procrastinação, como ir em frente? Você pode ir lá no meu feed e deixar aí um comentário que eu vou deixar a live salva, tá bom? E compartilha também, vai que tem aquela amiguinha que tá precisando, tá? Compartilha os seus stories, me marca lá. Tudo que você fizer em prol de ajudar o outro, de contribuir com o outro, com certeza uma hora a recompensa vem. Tá bom? Beijo, tchau, tchau.